Fala galera, beleza? Meu nome é Marco Rivera, mais conhecido como... E hoje eu vou mostrar para vocês como quebrar em pedaços objetos 3D de uma forma muito fácil e muito rápida no Houdini, mesmo que você nunca tenha mexido nele. Eu vou tentar ser bem objetivo nesse tutorial para não ficar muito extenso, mas ao mesmo tempo eu vou explicar algumas coisas mais essenciais só para garantir que todo mundo vai poder acompanhar. Então vamos lá, acabei de abrir o Houdini aqui, é uma cena nova. E vou começar com um exemplo simples, vamos quebrar um cubo. Então para criar um cubo é só vir nessa aba Create, tem aqui Box, vou clicar, aparece essa guia vermelha para eu escolher onde na cena eu quero criar esse cubo. É só eu apertar Enter que ele aparece bem no meio da cena, que é o que eu costumo fazer. Aí para quem não sabe navegar na viewport do Houdini, é só apertar e segurar a barra de espaço ou Alt. Aí enquanto isso com o mouse você clica e arrasta com o botão esquerdo para orbitar em volta do objeto, ou a mesma coisa com o botão direito para dar um zoom in ou zoom out, e com o botão do meio para mover a câmera para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E aí esse painel aqui é o meu Network View, é aqui que ficam os nodes do Houdini. Então tem vários tipos de network e cada network tem tipos diferentes de nodes, mas todos sempre vão aparecer aqui. No caso eu estou na network de objetos da cena, então por isso só tem esse node aqui que representa o meu box. Agora eu vou só mover esse cubo mais para cima, eu posso apertar T de Translate, que é o atalho aqui para essa ferramenta de mover, e aí eu posso selecionar o eixo que eu quero mover, no caso o Y, para mover ele para cima. Isso porque eu quero dar uma altura aqui, porque a ideia é fazer ele cair e quebrar quando bater no chão. Se eu quiser depois alterar essa altura, não tem problema nenhum. A qualquer momento, mesmo depois de simulado, eu posso fazer esses ajustes. Agora, o primeiro passo é transformar esse box em um Rigid Body, que é um termo comum em todos os tipos de software 3D que trabalha com simulação. Basicamente é a área que lida com os objetos sólidos, tipo uma pedra ou uma parede. Então uma forma de fazer isso no Houdini é vir aqui nessa aba Rigid Bodies, com o objeto selecionado. Se ele não tiver selecionado aqui, você pode apertar S, que é a ferramenta de seleção, e clicar nele, ou selecionar aqui pelo Network View. E aí com ele selecionado, você clica aqui em RBD Hero Object, e pronto, ele se transformou em um Rigid Body. Se eu apertar Play agora, vocês vão ver que ele está caindo. Ele está super rápido porque não está em Real Time, é só clicar nesse reloginho, vocês vão ver que agora ele está em Real Time. Eu posso também usar as teclas do teclado, aqui a setinha para cima é o Play e para baixo é o Play reverso. Vocês podem ver aqui que foi criado um node novo, AutoDop Network. Isso na verdade é como se fosse o ambiente de simulação do Houdini. Se clicar duas vezes, você vai entrar nessa network e vai ver que foi criado um monte de nodes aqui de uma forma automática quando a gente clicou aqui nesse atalho. Então isso aqui é como se fosse um script que em um clique já faz uma série de ações que a gente poderia ter criado manualmente aqui node a node desse, mas o objetivo desse tutorial é justamente mostrar algo rápido, uma forma prática de fazer isso. Mas só para vocês não ficarem tão perdidos e entender mais ou menos o que está acontecendo aqui, esse node aqui basicamente importa o cubo que eu tinha criado. Esse merge aqui serve só para juntar com outros objetos, se eu quiser eventualmente colocar outros objetos simulados, no caso ele está basicamente inútil. E esse node aqui é um solver. No Houdini você tem vários tipos diferentes de solvers, que são os responsáveis por fazer basicamente os cálculos de simulação, para cada tipo de simulação diferente. Então os Rigid Bodies são calculados pelo Rigid Body Solver. Então, meus objetos Rigid Body são plugados nele, ele faz os cálculos, e depois a gente tem aqui ainda um node Gravity, que é a força de gravidade, que ele também já por padrão cria, que geralmente na maioria dos casos você vai querer ter uma gravidade, senão também é só deletar. Então beleza, deu para entender aqui mais ou menos o que está rolando. Agora, o meu cubo está caindo infinitamente, né? Eu quero que ele caia e bata no chão. Então o próximo passo é criar o chão. Uma forma aqui também prática de fazer isso é vir na aba Collisions e clicar aqui em Ground Plane. Aí ele já vai criar esse chão, que basicamente ele é só uma referência visual, esse negócio aqui, para você saber onde ele está. Se você mover ele também vai afetar a simulação. Vou deixar ele
no local inicial, mesmo aqui. E se eu der um play agora, vocês vão ver que o cubo já está batendo nele. Mas ainda não está quebrando, né? Então, para fazer isso de uma forma bem simples também, é só eu selecionar ele, vir de novo na aba Rigid Bodies e clicar aqui nesse Make Breakable, que significa tornar quebrável. Então, com um clique, ó, agora ele vai pedir só para eu confirmar aqui a minha seleção. Já está selecionado o cubo, vou só dar um Enter e pronto. Se eu der um Play de novo aqui, vocês vão ver que o cubo já está quebrando. Então, vocês viram que ridiculamente fácil aqui, em alguns cliques eu já consegui criar um setupzinho que faz ele cair e quebrar. Aqui eu estou vendo de novo a minha DOP Network, vocês podem ver que já foi acrescentado alguns nodes novos aqui. Eu vou apertar L, que é um atalho só para organizar automaticamente os nodes, que a princípio ele estava meio bagunçado, para vocês poderem visualizar melhor. Então vocês podem ver que quando eu criei o chão, essa parte aqui toda foi adicionada. Tem um novo solver, Static Solver, que serve para calcular os objetos que não vão se movimentar. Ou na verdade até poderia ter algum movimento, você poderia ter objetos estáticos que na verdade são animados. Mas o lance é que os objetos estáticos não são influenciados pela simulação. Então mesmo que eles tenham um movimento, vai ser o movimento original deles mantido e a simulação não vai afetar esse movimento. Mas no caso aqui é só o chão mesmo que não vai mexer. Se eu voltar aqui para o meu network dos objetos, eu posso agora, por exemplo, mover o meu cubo. Se eu der um play, isso já é recalculado na hora na simulação, não preciso refazer nada. Tudo que eu ajustar aqui, o meu setup já vai automaticamente ajustar. Vou abaixar um pouco aqui o meu cubo e vou mostrar alguns parâmetros que a gente tem na nossa DOP Network. Vocês podem ver que também foi criado esse node Fracture Params, que é o que está fazendo ele quebrar automaticamente. Então deixa eu mostrar aqui algumas coisas. Ele tem aqui um valor mínimo e máximo de impacto e que funciona em conjunto com esse valor mínimo e máximo de escala de impacto. Que significa o quê? Basicamente, ele vai analisar que quando rolar um impacto na simulação, né, por exemplo, no caso, ele detecta que quando bate no chão, ele detecta que teve um impacto e vai analisar qual foi a força desse impacto. Se for igual ou maior esse valor mínimo, então ele vai falar, beleza, pode quebrar. E é o que está acontecendo aqui. Se eu tiver um valor mais alto, deixa eu ver aqui, 500, ainda está quebrando, vou colocar 5.000. Beleza, agora já não está quebrando. Então, basicamente, isso determina qual que é o mínimo de impacto que eu preciso ter para acontecer a fratura. E por que eu tenho um valor máximo, então? Vou voltar isso para 50. E por que eu tenho um valor máximo, então? Basicamente, esses valores vão influenciar no tamanho da área que vai quebrar. Então, se o meu impacto tiver o meu valor mínimo, ele vai aplicar esse valor aqui de escala do impacto. Então, digamos assim, a área... Vocês podem ver que tem um pedaço aqui do cubo que foi mais afetado, né? Ele não foi todo destruído por igual. Então, basicamente, essa é a área do impacto. Então, se eu tiver uma força maior de impacto, essa área vai ser maior. Quanto maior? Isso tudo vai ser analisado de acordo com o que você coloca aqui. Se o impacto for igual ou maior a esse valor máximo, então ele vai considerar esse valor máximo aqui. Então, de acordo com o seu mínimo e máximo, ele vai calcular uma área proporcional ao mínimo e máximo que você coloca aqui. Então, vou aumentar aqui, por exemplo, para 5 para a gente ver. E aparentemente não mudou nada. Deixa eu aumentar o valor máximo também aqui. Vou colocar um valor alto aqui, 100. Provavelmente o que estava rolando aqui? O impacto estava maior do que o meu mínimo, então mesmo que eu aumentei o mínimo, ele estava considerando o valor máximo aqui, que era baixo. Então vocês podem ver que agora o cubo como um todo está sendo quebrado por igual, porque a área de impacto está maior do que o próprio tamanho dele, então não afeta só uma parte dele, ele é todo impactado e quebrado.
Vou voltar aqui para um valor menor, 0,5 e, bom, acho que estava 1,5. Beleza, agora outra coisa aqui, ó, esse parâmetro, fraturas máximas, no momento aqui por padrão ele está como 1, isso significa que uma vez que ele quebrou, ele não vai quebrar de novo. Se eu aumentar isso para 2, por exemplo, significa o quê? Ele, uma vez que quebrou, ele vai ter ainda uma segunda chance de cada objeto novo, digamos assim, cada nova fratura pode vir a quebrar de novo. Então vamos ver se é o que está rolando agora. Aí, ó, esse pedaço aqui, ó, vocês podem ver que ele, quando caiu, quebrou de novo. Então, de novo, ele vai depender também da força do impacto. Ele vai de novo analisar aqui os valores que você determinou para determinar se cada pedaço vai quebrar de novo ou não. Mas aí, se quebrou já uma segunda vez, não vai quebrar mais do que isso, porque você limitou aqui. Vou voltar para 1 mesmo. Agora, muitas vezes pode ser que o resultado fique meio estranho aqui, não seja exatamente o que você espera. Por exemplo, aqui, a impressão que eu tenho é que não deveria ser assim a reação dele. Aí tem vários motivos que podem afetar isso. Às vezes você mexendo um pouco aqui na posição do objeto, pode ser que você resolva já essa reação de uma forma, digamos, mais simples, sem quebrar a cabeça. Mas às vezes não vai ser o caso, deixa eu voltar para o jeito que estava, porque aqui até que resolveu, mas às vezes uma coisa que pode resolver é ou aumentar os substeps. Então se a gente vir aqui no solver, eu tenho aqui número de substeps, ele está por padrão 10, isso significa o quê? Que entre um frame e outro, na verdade ele está fazendo 10 cálculos, assim, é como se ele estivesse calculando 10 frames dentro de um frame. Basicamente ele divide cada frame em 10 intervalos menores, que a gente, digamos assim, não vê. Então cada vez que você avança um frame novo na simulação, ele na verdade calculou 10 subintervalos aí entre um frame e outro, para poder ter um cálculo mais preciso, né? Porque às vezes o movimento de um frame para o outro é muito grande. Então o que aconteceu nesse meio tempo? Muitas vezes o cálculo melhora se você aumentar os substeps para ele ter mais precisão. Então às vezes aumentando aqui, sei lá, para 20, muitas vezes pode me dar um resultado mais preciso. Não diria aqui que foi um resultado muito preciso, mas vocês podem ver que o resultado já é diferente. Vou voltar para 10 substeps mesmo e vou mostrar outra possibilidade aqui também, que é mudar o Solver Engine aqui de Bullet para RBD. O que é isso? Basicamente o Rigid Body aqui ele pode ser calculado com dois mecanismos diferentes no Houdini. Ele tem esse Bullet, que é basicamente um sistema mais rápido, mais leve para calcular, e tem o RBD que a princípio é mais preciso, só que leva mais tempo. Se eu mudar aqui, pode ver que já de cara também foi um resultado diferente. Geralmente eu costumo usar a princípio o Bullet, pelo fato dele ser mais rápido, e se eu não consigo o resultado que eu espero, às vezes o RBD resolve melhor e pode compensar usar ele. Claro que eu tenho também outros mecanismos para ajustar dentro do Bullet também, mas a princípio não vou estender muito esse tutorial. Então agora e se eu quiser mudar esse objeto, eu não quero que seja um cubo, eu quero que ele seja uma esfera. Eu poderia obviamente refazer o processo com uma esfera, que vocês viram que de qualquer forma é simples, mas uma das belezas do Houdini é que ele tem justamente uma mecânica muito flexível que te permite mudar alguma coisa sem precisar ficar refazendo coisas. Claro que depende do caso, depende de como você estrutura tudo, mas vamos supor aqui, se eu entrar na network do meu box, quando eu criei ele era só esse node aqui. Se eu clicar aqui ou aqui, eu mudo o display flag para ele, ou seja, essa marcação azul aqui indica qual node que eu estou visualizando aqui. No caso, parece que não mudou nada, mas se eu der play aqui, vocês vão ver que a física não está rolando, porque esses outros nodes aqui foram acrescentados depois que eu criei os processos de simulação. Então, basicamente, esses dois nodes aqui estão importando o meu cubo já simulado. Esse node aqui importa o cubo antes dele quebrar e esse aqui depois dele quebrar. Tudo isso aqui foi setado automaticamente pelos atalhos que a gente usou. Então aqui com o Merge, ele junta as duas coisas e a gente tem a impressão que é tudo uma coisa só. Se eu mudar esse box por outro objeto, vamos supor uma esfera,
Posso apertar Tab aqui para criar um node. E aí eu vou digitar Sphere. Aqui eu nem acabei de digitar, ele já sugere aqui possíveis nodes com isso que eu estou digitando. Então Sphere é uma esfera. Vou mudar o display para ela. Pode ver que aqui já mudou. E aí para funcionar na simulação eu preciso mudar o tipo dela para polígono. Então poderia ser ou esse Polygon ou vou usar aqui o Polygon Mesh. Aí é só eu plugar ele no lugar do cubo. Vou mudar de novo o meu display aqui para o Merge onde estava. E vou dar Play. Pronto, minha esfera está quebrando. E se eu quiser um objeto diferente, por exemplo, supondo que você não manja de Houdini e fez ali algum objeto, por exemplo, um lettering no Cinema 4D, vamos supor que eu quero importar ele aqui no Houdini e usar esse esquema para quebrar. Posso criar um node File. Ele por padrão carrega esse cubo aqui, mas eu posso clicar aqui e carregar qualquer objeto que eu quero. No caso aqui eu já estou na pasta que eu deixei pronto esse arquivo aqui de exemplo, um lettering 3D que eu fiz, no caso no Houdini mesmo, exportei como FBX, mas poderia ter sido em qualquer outro software 3D e exportado como OBJ também, ou Alembic, enfim, qualquer um desses formatos padrões da indústria. E beleza, dá um aceitar aqui, pronto, importou o meu lettering e vou plugar ele aqui no lugar da esfera. Voltar aqui o meu display para o Merge, se eu der o Play, pronto, está destruindo o meu lettering. Vou mudar um pouco a situação aqui, vou tirar essa rotação dele, deixar ele no chão. Vou deixar ele rente ao chão aqui, mais ou menos. E a minha ideia é que uma bola caia em cima desse lettering e destrua com impacto. Para fazer algo diferente. Então vou criar essa esfera. Enter para criar no meio. Vou subir ela. E de escala para aumentar. T de translate para ajustar a posição. Acho que aqui tá bom. Agora vou transformar ela em um rigid body também, usando o mesmo atalho que eu usei no box. Vamos ver, play. E o lettering está destruindo antes da bola chegar. Por quê? Ele está, digamos assim, muito frágil. Ele está tendo a colisão com o chão, mesmo que ele não esteja caindo, ele já está no chão. Ele tem um contato que está gerando uma colisão que ele já está entendendo como o suficiente para quebrar o lettering. Então eu posso ajustar isso naquele parâmetro que eu já mostrei antes. Aqui nesse Node Fracture Params, eu tenho aqui o impacto mínimo, né? Eu vou primeiro aumentar o máximo bastante e vou aumentar o meu impacto mínimo necessário para quebrar o lettering. Então eu joguei 500 aí já foi suficiente. Então agora ele não quebrou já desde o princípio, mas o impacto da bola foi suficiente para quebrar ele. E o resultado aqui já foi bem o que eu queria, na verdade eu dei até sorte, eu esperava que fosse ficar mais estranho aqui o começo, porque geralmente quando você faz isso, mesmo que ele não quebre logo de cara, ele geralmente vai dar alguma quicadinha, porque ele não vai ficar perfeitamente alinhado, isso é muito difícil, ele ficar alinhado de um jeito que ele não tenha nenhuma reação no chão. Ele ou vai dar uma quicadinha ou deslizar. Se a gente prestar atenção, ele está deslizando um pouco aqui antes da bola chegar. Então nesse caso aqui provavelmente é tão sutil que é meio imperceptível, talvez nem precisasse fazer mais nada. Mas como muitas vezes isso não é o que acontece, então eu vou mostrar uma forma de lidar com isso também. Então, só para repararem aqui, ó, ele tá de perto, dá para ver melhor, ele tá dando uma giradinha aqui. Então, quero fazer ele ficar totalmente parado nesse início e só quando a bola chegar nele ele vai quebrar. Tem algumas formas diferentes de fazer isso, eu vou mostrar uma solução aqui. Primeiro eu vou observar em qual frame a bola tá batendo, que seria aqui então no 13 e no 14 é onde está rolando realmente o impacto. Mas eu vou considerar desde o frame 12. Não, vai.
considerado 13 mesmo. Então basicamente eu quero deixar esse lettering desativado no início e a partir do frame 13 ele vai ficar ativo na minha simulação. Eu tenho um atalho para isso também, eu posso selecionar aqui, vou renomear ele aliás, porque ele está como Box Object ainda. Vou colocar aqui lettering e aqui fora também vou mudar lettering, beleza. Agora eu vou selecionar ele e vou vir aqui nessa aba Drive Simulation, tem aqui Activate Objects, aí agora eu preciso confirmar a minha seleção aqui, já está nele, Enter e beleza, ele criou esse node aqui. A função dele é justamente determinar se um objeto fica ativo ou desativo em determinado momento da simulação. Ele por padrão aqui vem como ativo, então nesse parâmetro aqui, valor de ativo, se tiver 1 ele está ativo, se tiver 0 ele está inativo. Então a ideia é deixar esse valor como 0 até o momento que eu quero. Por exemplo, a partir do 13 aqui eu quero que ele fique 1. Antes disso eu quero que ele seja 0. Então eu poderia criar keyframes aqui para mudar esse valor, mas nesse tipo de caso eu acho mais prático usar uma expressão. Vou clicar com o botão direito aqui e segurando o botão direito eu venho em Delete Channels. Assim eu posso deletar keyframes ou expressões que já tenham nele. E vou digitar aqui a minha expressão. Então, cifrão F, isso significa o frame atual maior ou igual a 13, no caso, que é o frame que eu quero. Então, o que isso significa? É uma condição que ele vai checar. Então, se o valor do frame atual, que no caso é 13, for maior ou igual a 13, então o resultado é verdadeiro, que no mundo da programação, expressão é igual a 1. Não vou entrar muito a fundo disso, mas é algo geral de expressão. Você tem uma condição, se o resultado é verdadeiro, é igual a 1. Se o resultado é falso, é igual a 0. No Houdini, se eu clico aqui no nome do parâmetro que eu estou visualizando, eu consigo alternar entre visualizar a expressão ou o resultado numérico dessa expressão. Então aqui eu consigo entender o cálculo que ele está fazendo, no caso a condição que ele está checando, e clicando de novo eu vejo aqui o resultado disso. Então estou no frame 13, que no caso é maior ou igual a 13, então é 1. Se eu voltar um frame, 12, o resultado aqui é 0. Então para esse tipo de coisa eu acho mais prático usar essa expressão do que ficar criando keyframe e aí se eu quiser depois ajustar, em vez de ter que abrir o gráfico e empurrar os keyframes, eu só digito aqui o número do frame que eu quero que comece a simulação. Vamos dar um play agora. E beleza, vamos checar de perto aqui o início, se ele realmente está estático. E não está. Por que que ele não está? Aqui. No caso, o group aqui está Box Object 1, que é o nome antigo dele, né? Eu renomeei, então dá para ver aqui que está lettering. No caso, eu poderia também colocar aqui o asterisco, que é igual a tudo. É um tipo de código no Houdini, o asterisco é qualquer coisa. Então vou deixar isso aqui, porque se eu quiser eventualmente mudar o nome, beleza, vai funcionar igual. E se eu quiser separar realmente em grupo, no caso tem aqui lettering. E beleza, agora realmente ele não está se mexendo no começo, está coladinho. E só como observação, vocês podem ver que aqui foi adicionado também um outro RBD Object, que no caso é a esfera que está caindo e quebrando o lettering. Então essa foi uma solução de como ativar um objeto em um determinado momento da simulação. E nesse exemplo a gente tem uma interação entre dois rigid bodies. Agora vamos para mais um exemplo diferente também. Se eu não quisesse que um objeto assim simulado quebrasse o outro, digamos que eu tenho uma animação, um objeto animado manualmente e esse objeto vai destruir o meu lettering no caso. Vou deletar aqui essa esfera, daqui e daqui também.
Eu vou criar um tubo agora, que é um cilindro. Deixa eu fazer uns ajustes, vou entrar nele aqui e deixar ele fechado. End caps, só para ele fechar aqui um lado e o outro. Assim ele vai ser entendido como um objeto sólido na simulação, né? Como se ele fosse preenchido. Vou mexer na escala dele, poderia mexer ali dentro também do Node lá de dentro, mas acho que é mais simples de entender aqui quem não mexe com Houdini, entender aqui por fora, editar ele como um objeto mesmo. Então E de escala, deixar ele maiorzão aqui. E eu vou fazer ele agir como se fosse um pêndulo, digamos assim. Ele vai girar e bater nesse lettering. R de rotação, basicamente só para entender, vai fazer algo assim. Vai girar e quebrar o lettering. Então eu vou fazer uma animação simples disso. Vamos supor que leva 12 frames esse movimento. Eu quero animar então a rotação X dele. Vocês podem ver que o valor fica aqui, né? Se eu mexo aqui na viewport, no eixo X, o valor daqui muda. Eu posso também mudar esse valor diretamente aqui, tanto digitando quanto clicando com o botão do meio. Uma coisa legal do Houdini é que ele tem esse slider aqui, se eu quero aumentar de 1 em 1 ou de 10 em 10, 0.1. Tenho várias precisões diferentes aqui que eu posso escolher de quanto em quanto eu quero aumentar o meu valor. Então vamos supor que aqui no frame 12 vou fazer ele vir até aqui assim, beleza? Daí eu seguro Alt e clico no Rotate aqui no meu eixo X. Vou vir no frame 1, girar ele para o ponto que eu quero que ele inicie, vou marcar outro keyframe aqui, Alt, clique. Se eu der um play agora, legal. Não vou entrar em detalhes de gráfico de animação nesse tutorial, isso aqui já é suficiente para o que a gente precisa. O foco é a destruição. Então, como eu faço agora? Primeiro eu quero ajustar ali o timing do início da ativação aqui do meu lettering destruir. Já vou ver aqui qual seria o momento que ele vai bater. Então, se ele chega a bater no 8, eu vou ativar ele um frame antes aqui no 7. Então já vou ajustar isso na minha DOP Network. Tem aqui a expressãozinha que eu criei, vou colocar aqui frame 7, que ele vai ser ativado. Beleza? Agora eu vou selecionar o meu cilindro aqui, o tubo, e dessa vez eu não vou transformar ele num Rigid Body. Eu vou vir em Collisions e transformar ele em um Static Object, que eu já falei um pouco, né? Seria um objeto estático, mesmo que ele não seja de fato estático. E beleza, já funcionou. Tem um resultado legal aqui. Ele bate e quebra. E o legal é que ele quebra justamente concentrado no ponto em que está acontecendo o impacto, né? E lembrando que eu tenho os ajustes que eu posso fazer se eu quiser que o impacto gere um dano com um raio maior, eu também poderia fazer isso para fazer tudo destruir de uma vez, mas acho que aqui o efeito tá legal porque justamente fica mais claro onde que é o local que está sendo a colisão. Se a gente entrar aqui na DOP Network, vou apertar L aqui para ele organizar automaticamente e a gente pode ver que foi adicionado aqui no mesmo lugar que tem o Ground Plane. Aqui está junto com ele esse novo node, Static Object, onde está o nosso tubo sendo importado como um Static Object. Então ele sendo dessa categoria, ele não vai ser influenciado pela simulação, mas ele pode influenciar outros objetos que são, por exemplo, RBD, né? Rigid Body. E agora eu vou mostrar mais uma situação aqui que podia ser, porque nesse caso aqui eu animei esse objeto. Cadê o cilindro? Eu animei ele aqui fora, né? Digamos, o parâmetro que eu animei está no transform do objeto. Mas muitas vezes eu vou ter uma animação que acontece aqui dentro, em vez de ter ela acontecendo nesses parâmetros de fora. E o que muda? Vou mostrar aqui.
eu vou desfazer essa animação aqui, então botão direito, segura, Delete Channels, vou zerar aqui de novo a minha posição, eu vou fazer a mesma animação aqui dentro, então vou criar um node Transform, colocar aqui. Essa parte de baixo aqui foi criada quando eu transformei ele em Static Object. Então isso está sendo usado dentro da minha DOP Network. Por isso eu estou colocando o meu Transform antes dessa parte para poder ser reconhecido lá dentro da simulação. Agora, se eu vou animar isso aqui dentro, eu vou primeiro desabilitar o meu cálculo de simulação. Posso fazer isso vindo nesse cérebro aqui. É só clicar que ele desativa os cálculos de simulação. Porque senão eu vou ficar mexendo aqui na animação e como isso está sendo usado lá dentro, vai ficar atrasando o meu lado. Então assim eu posso trabalhar livremente e depois eu ativo de novo quando for simular. Vou vir no frame 14 de novo. Aí eu posso animar aqui pelo parâmetro direto. Mas aí podem ver que está deformando tudo. Está rolando porque eu tenho as transformações de escala aqui do lado de fora. Então eu vou zerar tudo aqui, deixar o que era o padrão, só da escala, vou deixar a posição aqui como tá. E vou aumentar a escala aqui dentro, senão ele vai basicamente deformar o resultado da minha rotação. Então vou mexer na escala por aqui, que seria aqui o height, a altura do meu tubo. Então dessa forma o que eu fizer de transform depois vai ser em cima da forma que ele já tem. Vou diminuir um pouquinho a altura, que tá bom. Voltando para o Node Transform, como eu falei, eu posso animar tanto por aqui, ou se eu apertar Enter com o Node selecionado e apertar Enter na Viewport, vai aparecer aqui também os controles de Transform do mesmo jeito que eu teria ali fora do objeto. Então assim eu edito o Node também de uma forma mais interativa. As duas opções são válidas. Estou só mostrando aqui as possibilidades. Beleza, mais ou menos o que eu tinha. Vou sair desse network. Vou habilitar de novo o cálculo da simulação. Vou dar um play. E vocês podem ver que o lettering não está reagindo mais como estava antes, quando eu tinha animado aqui do lado de fora. Por quê? Vamos ver como resolver isso. Lá dentro da DOP Network, por padrão, o Static Object não considera qualquer tipo de animação ou deformação que tiver acontecendo no objeto lá dentro da network dele. Ele só considera o transform do objeto, que é algo que vem marcado por padrão. Então, qualquer transformação que você animar do objeto, ele por padrão já considera. Mas se você quiser que ele entenda a animação lá de dentro, você tem que selecionar aqui, que ele vai entender que o objeto deforma e você quer que ele considere essa deformação na simulação. Vamos ver agora. Beleza. Então isso é um detalhe importante, porque muitas vezes você vai ter uma animação que está acontecendo lá dentro. Ou mesmo se for uma animação também feita em outro software que você está importando aqui, dependendo de como você importar, pode ser que ele venha também como um objeto com transform aqui fora, ou acho que na maioria dos casos ele vai vir como um objeto, digamos assim, que deforma. Então é importante você saber como lidar com os dois casos. Então é isso aí, galera, espero que tenham curtido bastante. Eu tentei ser o mais objetivo possível para não ficar um tutorial muito extenso. Ao mesmo tempo quis cobrir algumas coisas bem básicas para garantir que todo mundo possa acompanhar. Então é difícil, na verdade, achar um equilíbrio dessas duas coisas. Obviamente, mesmo dentro do que eu mostrei, tem muito mais coisa para estudar, para se aprofundar. Essa é, na verdade, uma noção superficial do que dá para fazer no Houdini. Então eu fiz esse tutorial pensando principalmente na galera que tem medo do Houdini, né? Quem nunca mexeu, tem geralmente aquela ideia de que o Houdini é algo muito impossível, de que qualquer coisa que você vai fazer no programa é muito complicado, então nem sempre é assim. Esse Make Breakable foi o meu primeiro contato com o Houdini. Eu usei em uma situação que eu estava num job de varejo e precisava quebrar um lettering 3D.
e na época não tinha nenhuma ferramenta tão simples dentro do Cinema 4D ou do Maya para quebrar um lettering 3D assim desse jeito, com essa eficiência. Então eu conheci essa função do Houdini e fiquei impressionado com o resultado. Depois disso eu comecei a estudar cada vez mais e mais o Houdini, até que hoje ele é o meu software principal. Então estou compartilhando com vocês para possivelmente vocês despertarem o mesmo interesse que foi despertado em mim quando eu conheci. E se você ficou interessado em aprender mais sobre Houdini, a gente está aí com o curso Houdini Essentials, cobrindo várias coisas legais. No canal aqui vamos postar mais informações sobre o curso, vai ser bem legal. Então por hoje é só, vejo vocês numa próxima.